E olha, hoje você conhece a vereadora mais jovem da história de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes. Ela tem 22 anos, é do Solidariedade e atribui várias pautas, e não só a cidade aqui de Mogi. Tudo isso e muito mais em imagem e som em todas as plataformas digitais da Rádio A Guardiã da Notícia, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, mais uma vez aqui na região do Alto Tietê. Olha só, hoje a pauta é Mulheres na Política e eu vou conversar com a vereadora Malu Fernandes. Ela tem 22 anos, ela é a vereadora mais jovem da história da cidade, já tem vários projetos aprovados, alguns sancionados, e a gente vai discutir cidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi, é um prazer estar aqui com você hoje. Olá para todo o público, né? Vamos discutir aí os projetos que a gente tem para Mogi, falar de mulher, empoderamento. É isso, estamos à disposição. Ó, como vocês sabem, todas as quintas-feiras, no período da manhã, a gente tem esse encontro marcado. Então, você que ainda não segue a gente nas redes sociais, tá bem aí na telinha do seu celular. Malu, me conta uma coisa. Como é que você decidiu ser vereadora em Mogi das Cruzes? Você é a mais jovem da história e mulher. Isso mesmo, Gabi. Bom, foi um longo processo, né? Começou em 2016, quando eu ainda estava no ensino médio. Eu estava nessa fase que todo jovem passa, de querer saber o que vai fazer da vida. Então, comecei a pesquisar uma série de cursos, fazer testes vocacionais, e eu fui percebendo que o que eu mais gostaria de fazer mesmo era servir as pessoas. Era uma frase que eu falava pra mim mesma. Eu comecei a me engajar em iniciativas do terceiro setor, no Grêmio Estudantil, e fui percebendo que Mogi é uma cidade muito desigual, assim como todo o nosso país. E dependendo do bairro onde você mora em Mogi, você pode ter muitas ou poucas oportunidades. E aí eu fui percebendo que pela política a gente consegue trazer projetos e iniciativas que impactem de uma forma muito influente a cidade, né? E essas oportunidades na vida do jovem. Então comecei a me interessar um pouco mais. Decidi fazer administração pública, que é um curso para me preparar justamente para o setor público, porque já era um desejo para mim. Fui bolsista pela FGV, então desde 2016 a 2020 fui me preparando com iniciativas como Renova BR, a RAPS, outros programas de formação política. E aí quando chegou 2020, eu falei, por que não, né? Vamos colocar à disposição, apresentar um projeto novo de inovação, de renovação para a cidade, e deu certo. E como é que você escolheu o partido? Como é que foi a escolha do partido? Bom, a escolha do partido, ela se deu muito uma questão local, né? A gente sabe que a questão partidária é um desafio no Brasil. A gente tem 36 partidos, mais ou menos. E aqui em Mogi eu queria um partido que se comprometesse com a renovação política. Então, que tivesse, sim, valores e compromissos que eu acredito, como, por exemplo, a educação, a combate às desigualdades, a proteção das mulheres, mas que também fosse favorável à renovação política. Então, que na sua chapa colocasse pessoas novas que nunca tivessem esse ingresso. E o Solidariedade surgiu como essa oportunidade, né? Foi uma construção que a gente fez com o Guto, que é o presidente hoje municipal, com o deputado Alexandre, que é deputado estadual do partido, e eu falei, bom, acho que faz sentido com o projeto que eu tenho para a cidade e também, de certa forma, para a minha carreira política. Você esperava ganhar a eleição? Olha, é uma pergunta que eu não sei muito bem responder quando as pessoas me fazem. Eu lembro que eu estava trabalhando muito. No início, na pré-campanha, eu tinha uma grande insegurança, porque as pessoas, quando eu colocava minha cara a tapa na rua para pedir voto, pedir apoio, elas, de certa forma, tinham um certo preconceito, uma desconfiança, porque eu era muito nova. No segundo semestre, quando começou a campanha de fato, essa chave virou, de certa forma, porque a gente teve um escândalo de corrupção, né, envolvendo vereadores no município, e as pessoas começaram a clamar por essa renovação, por essa juventude. Então, eu lembro que eu trabalhava muito e falava, bom, independente do resultado, eu sei que eu tô aqui comprometida com a cidade. Então, mesmo se eu não tivesse ganhado, acho que eu estaria feliz por ter sido uma primeira experiência, né, eleitoral. Mas eu fiquei muito, muito contente por ter ganhado. Quantos votos você teve? 1.648. E esses votos você tem mapeado? Veio dos jovens mesmo? De fato, o seu eleitor, quem votou em você, foram aquelas pessoas que você visitou, que você reuniu e que acreditaram nas suas propostas? Sim. Uma coisa que eu falo, Gabi, é que as pessoas, de certa forma, construíram também uma confiança no meu trabalho, porque elas me viam trabalhando antes mesmo de ser vereadora. Então, desde quando eu terminei o ensino médio, eu já fazia projeto com as escolas estaduais, já fazia projetos em relação ao combate à violência contra as mulheres,
mulheres, trabalhos voluntários na igreja. Então, de certa forma, eu sempre estive envolvida com questões sociais que eu acreditava. E aí a gente tem uma pulverização muito grande, né? Não tem um território que eu falar, esse distrito aqui eu tenho maior votação. É muito pulverizado na cidade. A gente tem um grande envolvimento com a juventude do ensino médio, da universidade e também com a juventude cristã, porque eu sou evangélica, né? Desde quando sou criança, nasci no berço evangélico, então a gente tem aí também esses desenvolvimentos. Muito bem, olha, e uma das suas bandeiras é o jovem, né? E eu vi que você foi autora do projeto na qual ofereceu a gratuidade no transporte público no dia do Enem. Como é que você construiu isso com os vereadores e com o prefeito também, né? Porque dizem, né, que os projetos de vereador não pode onerar o caixa da prefeitura. E no caso desse, né, você você está tirando ali do caixa da prefeitura o pagamento da passagem. Como é que você construiu isso com o prefeito? São formas de se construir, né? Não foi muito bem um projeto de lei, foi um anteprojeto. O anteprojeto, ele escreve, por exemplo, ele faz toda a construção de como seria o projeto de lei para que o prefeito reenvie para a Câmara como um projeto de lei. A gente fez um estudo, antes mesmo de ser projeto de lei, a gente pediu para a prefeitura em janeiro do ano passado fazer esse teste de como que seria o custo, e aí percebeu que não era um custo tão alto. Então a gente fez esse pedido porque a gente sabe que não é o passe livre geral, né? Que o aluno, de certa forma, tem o ano inteiro, que isso é mais custoso para o município. Na verdade, são 2 dias, são os dias da prova. E foi muito importante, Gabi, esse projeto, porque a cidade precisa apoiar os nossos alunos, precisa apoiar os nossos estudantes. A gente veio de 2 anos de pandemia extremamente difíceis para a educação, extremamente difíceis para que o jovem conseguisse acreditar, por exemplo, nos seus sonhos, nos seus objetivos. E aí, quando o município dá esse incentivo, fala, olha, pelo menos no dia da tua prova, você não vai precisar se preocupar com esse custo, a gente, de certa forma, está falando que ele pode sim sonhar em Mogi das Cruzes. Então, foi uma iniciativa que foi bem vista pelo prefeito, pela secretária Cris Aires, né, que é a secretária de mobilidade, e aí como é uma coisa que beneficia a cidade, não tem por que os vereadores serem contrários, né? E aí, falando em beneficiar, você também foi uma das idealizadoras aí do projeto que regulamenta a distribuição de absorventes aqui na cidade. Eu acho que essa foi uma pauta nacional, né? Foi uma agenda nacional. O governo do estado implementou esse projeto, depois foi vetado pelo presidente Bolsonaro lá em cima, mas de fato o estado já está distribuindo, né, os absorventes nas escolas do estado para as meninas. E aqui em Mogi das Cruzes, como é que foi essa construção? Por que também você identificou essa necessidade? Bom, acho que é importante falar, né, de que a cada 4 meninas, uma não tem essa condição de comprar absorvente. Isso prejudica, inclusive, na questão da educação. Muitas meninas deixam de ir para a escola porque, enfim, tem essa condição de não poder comprar esse item básico de saúde. Então, realmente, foi uma mobilização nacional, né? E aí, junto com as vereadoras, Fernanda Moreno e Inês Paz, nós compomos a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher. A gente construiu esse projeto porque tem outras formas da gente poder combater a pobreza menstrual, não só no ensino médio, que é competência do governo do estado, né? Mas também, por exemplo, nas UBSs, nos CRAS, que são ali mulheres que muitas vezes não são jovens, mas também estão em situação de vulnerabilidade. Então a gente fez essa construção, também foi possível, né, e foi constitucional porque o custo disso é muito baixo. Então não é que o vereador não pode criar um projeto de lei que gere custo para o município. Tudo isso depende também da conversa com o orçamento municipal, se encaixa ou não se encaixa. Então a gente fez essa construção, o prefeito sancionou, agora está em fase de regulamentação, né? O que eles precisam é criar um programa para que realmente as unidades de saúde e também a unidade de educação de ensino fundamental 2 também ofereça isso. E qual a sua avaliação quando entrou na pauta essa agenda de distribuição mesmo dos absorventes? Porque era um tabu, né? Isso não era falado e nem mesmo entre as meninas era conversado. E de repente, né, virou um boom. Saiu, né, do armário e essa pauta foi para a boca da imprensa, para a boca dos políticos e de repente foi se resolvido um problema que ninguém tinha coragem de tratar. Exatamente. Gabi, a gente costuma falar muito que nosso mandato ele tem a missão de romper barreiras e construir oportunidades. Então, às vezes, quando a gente percebe que uma necessidade tão básica se torna uma barreira, por exemplo, para uma menina estudar, a gente, de certa forma, está limitando o futuro dessa garota, né? Está limitando o futuro dessa juventude. Então, eu percebi que depois que chegou no Congresso Nacional, né, até a deputada
Tabata Amaral foi uma das coautoras disso e que foi muito negativo, né, de primeiro momento, quando as instituições sociais, quando as pessoas que realmente sofrem por esse problema também começaram a se posicionar, acho que o cenário mudou um pouco, porque a gente entendeu que, isso realmente faz parte de uma questão de desigualdade social e de pobreza no nosso país, e que oferecer isso é o básico, é oferecer dignidade. Então, até outros vereadores vieram falar com a gente depois que eles queriam ter apresentado antes, né, e ficaram felizes porque a gente apresentou, até vereadores homens. Então, assim, a gente percebe que realmente saiu dessa discussão muitas vezes até de direita, de esquerda, mas para uma discussão do que é realmente garantir oportunidade e dignidade para todos. É uma discussão única, né? E para fechar esse bloco ainda falando sobre educação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto sobre evasão escolar. Você disse que a prefeitura ainda não tem os indicadores de quem frequenta, quem não frequenta de fato a escola. Como é que funcionaria essa metodologia? Então, Gabi, acho que é importante dar um contexto, né, que a gente, como eu falei, a gente passa 2 anos aí de pandemia com muitas necessidades e a educação sofreu muito, né? Estima-se que a gente vai demorar uns 15, 20 anos para poder recuperar todo o prejuízo que a gente teve durante esse período de pandemia. E a evasão dos principais problemas, né? O Brasil perde por ano, e eu acho que esse número já aumentou por conta da pandemia, ele perde por ano cerca de 213 milhões de reais no PIB por conta da evasão quando o aluno não termina a educação básica. E pensando nisso, a gente não tem hoje uma inteligência que identifique essa questão da evasão no nosso município. Então a gente tem sim uma evasão que já foi identificada, mas é muito por conta dos professores mesmo identificarem, né, os diretores, mas não tem um indicador e também não tem um encaminhamento de como que se faz isso para recuperar o aluno. Então esse projeto de lei ele dá uma série de diretrizes para que a prefeitura crie um programa municipal de combate à evasão. Muitas vezes, né, o vereador ele é um pouco limitado no sentido de criar realmente ali a iniciativa de implementação. Então, um programa de fato, mas a gente tem um outro papel que é mostrar as diretrizes. Então, por exemplo, uma dos assuntos que que traz muito essa motivação para que o aluno evada, né, da escola, saia da escola, é a questão dele não entender o seu projeto de vida e a conexão que a escola tem para favorecer o seu projeto de vida. Então a gente colocou ali, isso é muito alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, para que haja conteúdos e iniciativas nesse modelo. Então foi aprovado pelos vereadores, a gente está esperando o prefeito Caio Cunha sancionar. Ó, prefeito, tá aí o recado, hein? Olha, a vereadora Malu Fernandes aqui com a gente, no Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, a vereadora mais jovem da história da cidade, e trata aí sobre essa pauta da juventude, que eu acho que na minha história, eu comecei novinha, igual você, que legal. No jornalismo, mas eu nunca vi alguém com tanta garra e falar com propriedade do assunto, né? Que Às vezes bom. fala um pouquinho, fala genericamente. E aí eu vi também que você tem uma pauta aí que você está discutindo sobre maternidade. E cada vez mais a gente observa que não só as meninas têm ficado menstruadas mais jovens, né? A gente hoje, a menstruação de uma menina passou de 14 para 12 até 11, 10 anos. E também com isso vem o problema da gravidez. E como é que vocês estão tratando, então, essa questão da maternidade na pré-adolescência, uma maternidade precoce? Olha, Gabi, a gente ainda não começou uma discussão muito incisiva com as meninas, né, do ensino médio sobre isso. Eu sempre costumo falar, né, e às vezes as escolas me chamam para fazer palestra, contar um pouco da minha história. Eu sempre falo que uma das estratégias que a gente tem para combater esses problemas é a gente poder inspirar e fortalecer essas meninas. Então, elas entenderem que elas podem sim realizar seus sonhos, que elas podem sim ocupar cargos de liderança, ser jornalista, ser política. Porque quando elas estão comprometidas com seus projetos de vida, né, que é uma frase que eu tenho falado muito aqui, a gente, de certa forma, acaba saindo, né, desse repertório e não caindo de certa forma, nessas situações. Então, é uma coisa que é natural que a gente tem feito. Agora, quando a gente fala de política de maternidade de uma forma geral, sobre o nosso mandato, a gente criou um comitê de maternidade com mães, com especialistas, médicas, doulas, para poder pensar, de certa forma, a política de maternidade do município de uma forma geral. O que a gente identificou? Muitas meninas reclamam, muitas mulheres, né, gestantes reclamam sobre a violência obstétrica.
no nosso município, né? Que realmente falta, de certa forma, todo esse cuidado, essa humanização durante o parto. E também tem uma coisa que a gente identificou no início desse ano, é que algumas maternidades não estavam permitindo a entrada de acompanhante no período do parto. E isso é um grande erro. Né, por mais que a gente esteja num contexto de pandemia na saúde, isso nunca foi negado, esse direito. Então foi aí que a gente acendeu a lanterninha e falou, pô, precisamos se posicionar diante disso, porque eu também sou mulher, não sou mãe ainda, também sou mulher, mas preciso ser a voz dessas gestantes. Então a gente começou a estudar um pouco mais, a Câmara de Mogi aprovou um projeto nosso que pede a inserção da construção do plano de parto durante todas as consultas de pré-parto das mulheres, né, do pré-natal, que é uma coisa que não tem. O que é o pré-parto? É um documento que a mulher ela fala o que ela quer no parto dela, como ela quer que seja o parto dela, alguns detalhes e básicos ali, até mesmo de tratamento com o médico. E muitas mulheres não têm conhecimento que elas podem criar um plano de parto. É uma lei federal, existe no protocolo do Ministério da Saúde. Então a gente colocou isso, meio que regularizando aqui no município, para que esteja dentro do protocolo. E que antes mesmo de ter o parto, as mulheres tenham noção do que elas têm direito ou não. Então essa foi uma indicação aprovada, a gente está esperando também a prefeitura implementar. E a gente vai apresentar agora, dando spoiler, você é a primeira a saber e todo mundo está acompanhando a gente aqui. A gente vai apresentar um projeto para permitir a entrada de doulas nas unidades de maternidade aqui do nosso município. Que é uma questão muito básica. A gente já tem uma legislação federal sobre isso, já tem municípios que implementaram isso, e a doula nada mais é do que também um apoio para a gestante, do ponto de vista não médico, né, porque ela não tem ali essa expertise talvez técnica que a obstétrica vai ter e toda também o pessoal da enfermagem, mas também esse apoio, às vezes emocional, de trazer ali um conforto para a gestante. E a gente não tem a possibilidade hoje de permitir a entrada delas, e não gera nenhum custo para o município a entrada delas na maternidade. Então a gente vai apresentar esse projeto de lei. Já foi uma tentativa das mulheres de alguns movimentos em anos anteriores, mas não deu certo, e agora eu tenho convicção que vai dar certo. Conta com a gente aqui. Olha, Malu, muito obrigada pela sua participação. Você vai voltar aqui para contar sobre a sua formação de jovens. Na verdade, eu quero acompanhar, quero ir lá ver de perto e fazer uma reportagem especial para conversar com essa molecada. Suas considerações finais, por favor. Gabi, quero agradecer pela oportunidade. As entrevistas são uma forma, né, da gente prestar contas para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Muitas pessoas perguntam, né, ainda tem dúvidas sobre o papel do vereador. Será que é tapar buracos? Será que é fazer isso ou aquilo? E a gente mostra também uma outra perspectiva que o vereador tem que também construir políticas públicas. Então, eu agradeço demais a oportunidade. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Sou Malu Fernandes, lá a gente posta diariamente o nosso trabalho. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Olha, obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Notícias da Guardiã, de São Mogi das Cruzes. Como vocês sabem, todas as quintas-feiras, no período da manhã, a gente tem esse bate-papo que modificaram o nome, né? Chamaram de podcast. Eu continuo chamando de entrevista, continuo chamando de jornal. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.